Foi uma manhã fria e nublada em Baquestretes que tive a ocasião de registrar um dos casos mais singulares do meu amigo Sherlock Holmes, um caso que até hoje permaneceu entre aqueles que chamo de casos nunca velados. A névoa de Londres pendia baixa sobre as chaminés e o tráfego atordoado de carroças e carros de aluguel chegava até nós como um murmúrio distante, abafado pelo véu cinzento que cobria a cidade. Eu estava sentado à mesa, corrigindo algumas anotações antigas sobre um caso de menor importância, quando um odor penetrante de produtos químicos me lembrou que Holmes se encontrava, como tantas vezes, mergulhado em experiências no pequeno laboratório improvisado junto à janela. Ele inclinava a alta figura sobre a bancada, com as mangas arregaçadas, o rosto pálido ainda mais alongado pela concentração das 20 gotas de um líquido esverdeado de um frasco para outro. As chamas azuis da lamparina de álcool se refletiam nas suas feições aquilinas e acentuavam o brilho peculiar dos seus olhos, que sempre pareciam mais vivos quando estava na presença da ciência ou de um problema digno de sua mente. Eu observava em silêncio, perguntando a mim mesmo se aquele experimento teria alguma ligação com o caso atual ou se é apenas mais um dos seus curiosos estudos sobre cinzas, viajantes e substâncias voláteis. Foi então que escutamos a batida bastante conhecida na porta de nossa sala, seguida pela voz distinta de nossa boa proprietária. Sr. Holmes, há um cavalheiro na sala de estar que deseja vê-lo com urgência. Diga ao visitante que suba, por favor, Sr. Hudson. A Sra. Hudson afastou-se e ouviu o som de passos hesitantes na escada, como se quem subia carregasse não apenas o peso do corpo, mas também o fardo de alguma grande preocupação. A porta se abriu e vimos um homem de meia-idade, com o porte pesado pela disciplina do serviço, vestido com uma roupa escura de corte sóbrio e discretamente antiquado. Havia algo na sua postura, na maneira respeitosa mas escura como inclinou a cabeça, que me fez pensar imediatamente em um empregado de confiança, talvez até em um mordomo de velha casa inglesa. Bom dia, senhores. Peço licença por me apresentar a serviço. Meu nome é Edmund Barnes. Antes, Sr. Barnes, e ocupe esta cadeira junto ao fogo, pois vejo pelo seu gosto que a sua visita não é de pouca importância. O homem agradeceu com um leve aceno, mas o senhor atraía enorme aflição, e as mãos, embora controladas, tremiam levemente quando pousou o chapéu sobre a mesa. Perdoem-me por incomodar, senhores, mas disseram-me que o Sr. Holmes é o único em Londres capaz de ver a verdade onde todos os outros enxergam apenas aquilo que desejam. A recomendação é amável, Sr. Barnes, mas a verdade não faz concessões nem a mim nem a ninguém. Conte-nos o que traz aqui e veremos se a razão poderá lançar alguma luz sobre o seu infortúnio. Com um suspiro fundo, o seixegado passou a mão pela testa e pareceu unir coragem para expor aquilo que, claramente, lhe pesava sobre o espírito. Teve durante mais de 20 anos como mordomo na casa de Sir Everard Mallory, em suas propriedades e na sua companhia de gás e produtos químicos, e em todo esse tempo nunca foi acusado nem mesmo de outro pecado que não fosse o zelo excessivo. Agora, porém, a polícia pretende fazer de mim o ladrão e o assassino e temo que, sem ajuda, eu não escape à forca. Aterrorizado por essas palavras, não pude deixar de soltar uma exclamação, pois havia na voz daquele homem preciso ser pequeno se vê de repente cercado por forças que não compreende. A polícia fala em roubo e em sangue, Sr. Barnes, e ainda assim o Sr. veio da mim antes de ir a uma verdade. Isso me leva a crer que o Sr. deseja, mais do que tudo, que o Sr. não seja viabilitado. É exatamente isso que eu desejo, Sr. Holmes. Se eu tiver de enfrentar a justiça, que seja com a verdade diante de Deus e dos homens, e que o nome do meu falecido pai não seja arrastado pelo ano uma vez mais. A menção ao pai pareceu tocar uma ferida antiga, pois os lábios de Barnes se contraíam como se contivessem uma emoção que faria um homem menos disciplinado romper em pranto. Comecemos pelo começo, Sr. Barnes. Diga-me o que aconteceu com o Sir Everard e de que maneira você não surgiu ligar a um desfalque e a uma tentativa de homicídio. A companhia de Sir Everard X nas margens do Tâmisa inferior é uma grande usina de gás e produtos químicos, com retortas, chaminés e um pequeno laboratório privado onde ele costumava trabalhar sozinho em certos aperfeiçoamentos. Ontem, ao fim da tarde, os operários encontraram a porta desse laboratório trancada por dentro e, como de costume, supunham que o patrão estivesse ocupado com algum estudo, mas estranharam a ausência de movimento e de resposta. Depois de algum tempo, sentiram um cheiro muito estranho vindo de dentro e chamaram os supervisores, e estes, por sua vez, mandaram arrumar a porta. Quando entraram, havia ali um gás chocante, tão forte que quase derrubou os pulmões que forçaram a entrada. Sir Everard jazia no chão, inconsciente, e um gato que costumava rondar o laboratório estava morto debaixo de um banco. A imagem desviada pela narrativa do mordomo era sombria, mesmo sentada em nossa poltrona, quase por ver a cena daquele laboratório saturado de vapores mortais. Levaram Sir Everard para um escritório adjacente, onde o médico da fábrica pôde fazer o possível, e ele ainda está muito fraco, mas ao que dizer, sobreviverá. O pior,
porém, Sr. Holmes, é que nesse mesmo dia um auditor descobriu um grande desfalque nas contas da companhia, somas enormes iam sendo desviadas há meses, tudo registrado como pagamento de agentes para o relatório. E o dinheiro, disseram-me, é transferido para uma conta bancária aberta em meu nome, como se eu fosse o beneficiário de todo o rolo. É evidente que aquele homem se via diante de uma conjunção possível de circunstâncias. Para a polícia, seria quase impossível resistir à tentação de alinhar todos os fatos em uma narrativa simples e fatal. Então a acusação sustenta que o senhor desviou o dinheiro destinado ao laboratório e, quando se livrar começou a suspeitar, tentou matar o patrão com alguma espécie de armadilha química no local de trabalho. É isso. Sim, senhor, e diz ainda que eu tinha um motivo de ódio antigo, pois o meu pai morreu em uma explosão nas primeiras instalações de gás de se livrar, muitos anos atrás. Holmes inclinou ligeiramente a cabeça e o Sr. Axe acendeu com aquele brilho frio que eu sempre reconhecia, sinal de que algum fio invisível do problema havia tocado a sua inteligência. Falam de seu pai, Sr. Barnes, e de que maneira a morte dele se liga, aos olhos da polícia, ao que aconteceu ontem. Meu pai era um simples operário nas frutas, Sr. Holmes, e morreu junto com outros colegas numa explosão que destruiu parte da antiga fábrica. Houve um inquérito, mas o verdito oficial colocou a impotência dos próprios trabalhadores. Os mais pobres dizia outra coisa, dizia-se de se livrar, ainda novo, tinha pressionado os homens a acelerarem a produção, apesar das advertências sobre vazamentos e riscos. Se ouvindo essas histórias, mas juro que jamais planeei dar-me, e sim provar, um dia, que o meu pai não fora um expulsado. É comovente escutar como aquele homem falava do pai e, como médico e como soldado que vira ao mesmo que em circunstâncias injustas, senti uma simpatia imediata pelo seu tormento. O senhor tinha acesso aos livros de contas e ao laboratório de se livrar. Tinha acesso à correspondência e aos cofres da casa, Sr. Holmes, mas o laboratório da fábrica é um domínio muito mais restrito. O meu trabalho lá se limitava a levar recados ou bandejas, eu nunca toquei nos reagentes nem nos aparelhos. Mesmo assim, o seu nome parece ligar a uma conta bancária em que se acumularam joias desviadas. É isso que dizem, senhor, e é por isso que vi ao senhor. Eu jamais abri tal conta e não entendo como o meu não foi usado dessa maneira. Holmes levantou-se, foi até uma areira, apoiou o braço na borda da chaminé e ficou por alguns instantes em silêncio, olhando para a fumaça que subia em espirais, como se ali pudesse ver projetadas as linhas invisíveis do caso. Sr. Barnes, este caso é precisamente o título que me interessa, possui uma combinação de química, dinheiro e uma reputação em jogo, o que costuma ser fértil em erros e em mentiras. Se eu aceitar investigar, o senhor estará disposto a falar com absoluta franqueza, mesmo que algumas verdades lhe sejam dolorosas. Não tenho nada a esconder, Sr. Holmes, e se eu tiver de cair, que seja com a certeza de que fiz tudo o que podia para limpar o nome do meu pai e o meu. Muito bem, então aceita a minha ajuda e esteja preparado para partir connosco para a usina de se livrar ainda hoje, se possível. Barnes pareceu surpreendido pelo ímpeto de Holmes, mas concordou de imediato, e eu, como sempre, submeti-me sem questionar, pois sabia que, uma vez que o meu amigo enverdava por uma pista, era melhor seguir o seu passo por tentar tê-lo. Assim que o mordomo se retirou, prometendo preparar tudo para a nossa chegada à tarde, aproveitei a ocasião para perguntar a Holmes quais eram as suas primeiras impressões. Eu sabia que ele as tinha, pois jamais vi aquele ser de deixar de formar hipóteses ainda que provisórias. Temos aqui, no Karatsu, a combinação clássica de circunstâncias que encantam o espírito policial indiano. Temos o desfalque, a tentativa de homicídio, o antigo sentimento e um bode expiatório conveniente. Para o olho superficial, a imagem é perfeita demais, o que por si só já a torna suspeita. Perguntei-lhe o que o levara a desconfiar de imediato daquela lavação aparentemente tão completa. Primeiro, a ausência de qualquer prova material que ligue diretamente o nosso mordomo às ordens de pagamento, apenas relatos, assinaturas vistas, mas não reproduzidas. Segundo, o facto de que a armadilha no laboratório parece ter exigido um conhecimento de química que vai muito além da formação de um mordomo, por mais inteligente que seja. Eu não podia negar que essas considerações possuíam um certo peso, e sentia a curiosa excitação que sempre me tomava quando pressentia que estávamos à beira de uma investigação digna das crónicas. Poucas horas depois, encontramos-nos na estação, e o trem que seguia pelo leste, na direção do estádio do Tamisa, lançou-se lentamente ao longo das vias, enquanto Londres ficava para trás, afogada em fumaça e névoa. Durante a viagem, Holmes permaneceu em silêncio por longos períodos, com os olhos esmiuçados, apenas abrindo os lábios de vez em quando para fazer perguntas súbitas a Barnes sobre os hábitos de se livrar, a rotina da fábrica e os nomes dos principais empregados. Se livrar é um homem de hábitos rígidos, Sr. Holmes. Trabalha muitas vezes até tarde da noite no seu laboratório, tranca-se lá dentro e não permite que ninguém o incomode.
O Dr. Leonard Pradro, o químico-chefe, é o único que tem permissão para levar certos relatórios e reagentes, e mesmo assim só em horários definidos. Há quanto tempo o Dr. Prova trabalha para se livrar? Pelo que sei, já fazem muitos anos, Sr., quase tanto quanto eu, dizem que é um homem de grande talento e que sua invenção recente, o novo processo de purificação de Dash, irá aumentar ainda mais a fortuna do patrão. Holmes fez uma anotação mental visível apenas de um modo como os seus olhos brilharam por um instante, pois eu já sabia que o nome do químico passava a ocupar um lugar importante no seu mapa mental do caso. O trem avançava agora por paisagens onde o verde dos campos é cortado por linhas de trios, depósitos de carvão e os primeiros tanques circulares da indústria de Dash que se estendia como uma mancha metálica na margem do Lee. Ao descer na pequena estação que servia à usina, fomos percebidos pela visão de chiminés fumegantes e estruturas de ferro que recortavam o céu pálido da tarde. Um obra forte e altatrão e resíduos químicos se impregnavam ao ar e eu, como médico, não pude deixar de pensar na saúde dos homens que trabalhavam dia após dia sob aquelas condições. A fábrica fica logo adiante. Senhores, passaremos pelo portão principal e então poderei conduzi-los ao escritório onde se livrar de se recupera. Atrasei o portal ao lado de Holmes, sentindo pequeno sob o peso das construções, das torres e das portas, enquanto o fumo se elevava em colunas meigas para o céu. Ao longe, pude ver um edifício de tijolos isolado, com janelas estreitas e uma chaminé menor, ligado por tubulações metálicas ao restante do complexo. Hans assinalou discretamente aquele prédio como sendo o laboratório privado de se livrar, o palco silencioso da tentativa de homicídio. Fomos conduzidos primeiro a um conjunto de escritórios, onde um homem de rosto afelado e cabelo já grisalho nos esperava em uma cadeira de braços, com um cobertor sobre as pernas. Peço que o Sr. Holmes não perca tempo. Sr. Barnes, suponho que devo agradecer-lhe por trazer este famoso tigre até a minha humilde fábrica. Não creio que uma instalação deste porte possa ser chamada de humilde se livrar, mas aceita a cortesia e lamento encontrá-lo em semelhante estado. Livrar Maori era um daqueles homens cuja energia se percebia mesmo quando o corpo estava enfraquecido, os olhos eram duros e avaliadores, e a boca mostrava as rigidez de quem está habituado a mandar. Fui informado que o Sr. pretende examinar o laboratório e os livros de contas. Sr. Holmes, deve dizer que a polícia já se deu por satisfeita quanto à culpa do meu mordomo, mas se a sua investigação puder apressar o lançamento deste assunto, não me opõe. A verdade pode ser uma colega incômoda, se livrar, mas costuma ser útil em última instância, e é ela que serve. Não há opiniões prontas. Permita-me apenas acesso estrito aos locais e documentos, e prometo ser tão discreto quanto possível. Terá o acesso de precisar, desde que não atrapalhe o funcionamento da fábrica. Peço apenas que se recorde que esta companhia alimenta as luzes de metade longe. A altivez do Barnett não impressionou Holmes, que recebeu as palavras com um leve inclinar de cabeça, sem um traço de subição. Após algumas perguntas corteses sobre o estado de saúde de se livrar, fomos conduzidos por um corredor até uma porta protegida por um guarda, além da qual se abria um pequeno edifício que servia de laboratório privado. Ao entrar naquele espaço de azulejos brancos e bancadas de madeira, senti imediatamente um cheiro residual, uma mistura de gás, reagentes e algo metálico, que me causou um leve mal-estar. O local estava em relativa ordem, mas era possível perceber que algo extraordinário acontecia ali, pois havia manchas ventiçadas em certos pontos do chão, um banco de tomaté num canto, o corpo rígido e um tato que ninguém se dera ao trabalho de se mover. Holmes caminhou lentamente pelo cinto, as mãos cruzadas atrás das costas, como o general inspecionando o campo de batalha após uma escaramuça. Note, Watson, a posição do gato não parece ter sido afastado pela força da porta quando esta foi arrumada, o que indica que já estavam mortos antes que os homens entrassem. Inclinei-me e confirmei a observação. O pobre animal jazira tranquilo, como se tivesse sucumbido ao sono, sem sinais de luta ou de fuga. Isso sugere que o baixo começou a acumular-se muito antes do arrumamento talvez, antes mesmo de se livrar perder os sentidos. No centro da sala erguia-se uma grande mesa, coberta de frascos, tubos e papéis machados por reagentes, e em uma das paredes via-se um pesado cofre metálico. Mas foi uma estrutura no canto, junto ao piso, que prendeu a atenção de Holmes, uma coluna metálica vertical que subia do chão até o teto, com as junções e pequenas aberturas cuidadosamente aparafusadas. Eis aqui, meu caro Watson, o coração deste pequeno mundo. Esta coluna parece ser mais do que uma simples peça de instalação de gás. Ao aproximar-se, Holmes agachou-se e passou a mão, levemente, pela base da coluna, e seus dedos voltaram cobertos por um pó cristalino, de aspecto seco e cor quase imperceptível. Este resíduo não é típico das ligações normais de Dash, é muito mais fino, e vejo traços de uma cristalização que não se formaria apenas com fuligem ou poeira. Em seguida, examinou o bico de gás junto à parede oposta, onde tinha havido claramente uma chama,
pois a tintura ao redor estava um esclarecimento discreto. Sem, no entanto, os cigarros de flopamento. Havia meu amigo construir silenciosamente um quadro químico da cena, enquanto eu, limitado em meus conhecimentos nessa área, apenas observava e aguardava suas conclusões. Uns interrompidos pela entrada de um homem magro, de expressão séria e óculos redondos, vestindo um jaleco escocido por espinhos de reagentes. Perdoe-me a intermissão, senhores. Sou o Dr. Lina Próbero, responsável pelo laboratório-geral da fábrica, e desejo oferecer-lhes qualquer esclarecimento de ordem científica que julgarem necessário. Muito oportuno, Dr. Pródero. Eu estava justamente me perguntando que papel desempenha esta coluna na distribuição do gás e de outros produtos dentro deste tecido. Esta coluna traz gás das portas principais e o distribui a alguns bicos de tamanho. Há também uma divisão para um aparelho experimental que se Ivrar vinha testando, mas que ainda não está em uso regular. O senhor participou da construção desta coluna e dos ajustes que a tornaram adequada ao laboratório privado. Sim, senhor. Concebi o sistema juntamente com os engenheiros, e os desenhos se encontram entre as plantas técnicas sob a guarda de Ivrar. Notei uma leve sombra a atravessar os olhos do doutor quando me mencionou as plantas, como se estas lhe fossem particularmente caras. Informado que um conjunto de plantas desapareceu do cofre de Ivrar, terá posse destas plantas que falam. Sim, senhor. Eram os desenhos do novo processo de purificação de gás, resultado de muitos anos de trabalho. E, se me permite, posso dizer que as linhas mais importantes foram traçadas por minhas próprias mãos. Havia na voz do químico uma nota de orgulho contida é, talvez, pelo sentimento, algo que ele justamente não deixou passar. E ainda assim o senhor não figura como inventor nas patentes projetadas, se é que entendi corretamente o costume de certas companhias. As patentes seriam registradas em nome de Ivrar, é o costume, como bem disse, embora a minha contribuição científica fosse reconhecida em documentos internos, ou assim me foi prometido. Ele me desviou a olhar por um instante, como se considerasse o que acabara de ouvir à luz daquelas manchas e cristais no chão, e eu percebi que uma nova linha de raciocínio se insinuava em sua mente. Depois de algum tempo ainda no laboratório, durante o qual ele nos fez perguntas precisas sobre a posição do corpo de se Ivrar, a hora em que fora encontrado e a duração provável da exposição de Ars, fomos conduzidos aos escritórios da contabilidade da companhia. Lá, em uma sala repleta de livros verdes e pesados, fomos apresentados a documentos que mostravam, em colunas bem desenhadas, os números do desfalque. Uma figura conhecida já nos aguardava, o inspetor Lestrade, escopulando de ar, pequeno, enérgico e com aquele olhar que sempre me pareceu uma mistura de ceticismo e teimosia. Eis que se meteu neste novo caso, Sr. Holmes, mas posso dizer que aqui a polícia não carece de ajuda. Temos um motivo, o método e o homem. Tem o homem, sim, o Lestrade, e eu nunca duvido que a polícia encontrará sempre o homem. A questão é saber se é o homem certo. Lestrade os seus lábios, mas, talvez reconhecendo a reputação de Holmes, abriu um dos livros de contas e apontou algumas páginas para nós. Aqui estão os pagamentos de agentes para o laboratório, Sr. Holmes. Nesses são as generosas. E aqui, em nossas investigações, descobrimos que parte desses valores foi parar em uma conta bancária aberta em nome de um Barnes. Veja os lançamentos, o extrato, mas não veja aqui a caligrafia de Barnes, apenas números transcritos pelos escritórios, onde estão as ordens de pagamento originais. Que eu sou custódia do banco e da polícia, podemos trazê-las, mas não creio que encontrará elas algo de extraordinário, além da prova de que o mordomo viveu acima dos próprios meios nos últimos meses. Holmes pegou ambos os livros e examinou cuidadosamente a forma dos alcarígeos, percorrendo com o dedo as colunas de 7, 9 e 4 que se repetiam em diversas páginas. Interessante. Atsu, note como o 7 é cruzado com um traço oblíquo, e o 4 possui este pequeno na base. Estes tais aparecem em várias anotações, mas todas elas dizem respeito a reagentes do laboratório. Concordei, ainda sem compreender plenamente a importância daquilo, até que lembranças de outros casos me fizeram perceber que Holmes não olhava apenas o conteúdo numérico, mas a mão por trás da escrita. Após a inscrição nos livros e uma troca de observações não muito amistosa entre Holmes e Lestrade sobre a prudência de condenar moralmente um homem antes de confrontá-lo com provas materiais, voltamos ao corredor, onde Barnes esperava com ar inquieto. Sr. Holmes, encontraram algo que me possa ajudar, ou todos aqui estão convencidos que sou um ladrão e um assassino? Encontramos, ao menos, indicações de que alguém desejou muito que a culpa recaísse sobre o senhor, e isso, para mim, é sempre um sinal de que a verdade se esconde atrás do cenário mais óbvio. A expressão do mordomo suavizou-se por um instante, como se uma géstia de esperança pudesse atravessar a nuvem pesada que o oprimia. Mais tarde, naquela mesma tarde, Holmes solicitou acesso a uma cópia preliminar das plantas que o Dr. Próbero havia preparado para o novo processo de purificação. Fomos levados a uma pequena sala onde, em uma mesa de desenho, repousavam papéis amarelados, cobertos de linhas precisas e anotações técnicas.
Um estendeu as folhas, Malma e seus olhos percorreram, com voracidade quase artística, a rede de colunas, câmaras e tubos que compunham o aparelho. Eu observava sobretudo as expressões, pois a linguagem dos desenhos me era quase tão hermética quanto as fórmulas de química. Veja aqui, Watson, a representação daquela mesma coluna que vimos no laboratório. Repare nesta cavidade lateral, identificada por este símbolo de esquerdo. Aproximei-me e vi um pequeno sinal, algo como duas letras entrelaçadas, formando um monograma que, a princípio, nada me dizia. Mais tarde, porém, ao observar um artigo científico esquecido sobre a mesa, notei o mesmo monograma no rodapé, junto ao nome do Dr. Protheroe, como se fosse uma marca pessoal. Informei a Holmes sobre essa coincidência e ele recebeu a notícia com um brilho no olhar que eu já conhecia muito bem. Então, Watson, temos uma coluna oca, uma cavidade cuja função prática é obscura, um monograma que aponta para o nosso químico e um resíduo cristalino cuja natureza ainda precisa se determinar. Ele pediu que lhe dessem acesso a um pequeno laboratório auxiliar, onde pudesse realizar algumas experiências com amostras recolhidas discretamente do chão e da base da coluna. Durante as horas seguintes, vamos manipular pequenas quantidades de substâncias, misturando, aquecendo e comparando, enquanto anotava em silêncio suas observações. Em determinado momento, trouxe uma pequena gaiola contendo um pássaro que um dos operários lhe havia fornecido a contragosto e posicionou a gaiola em um compartimento fechado onde um frasco aberto liberava lentamente uma mistura que eu preparara. Esperamos, e eu sentia um mal-estar crescente ao observar o pequeno animal respirando aquele ar, embora soubesse que se tratava de uma experiência necessária para o esclarecimento do caso. Após algum tempo, o pássaro começou a perder as forças e tomou no fundo da gaiola, enquanto um cheiro amargo, ainda que menos intenso do que sentíramos no laboratório de Silverard, invadia o compartimento. Como vê, Watson, é perfeitamente possível criar uma reação lenta que libere, após certo tempo, um gás tóxico capaz de matar um animal e derrubar um homem, sem qualquer chama visível e sem que o autor precise estar presente. Eu concordei com relutância, pois a crueldade da experiência, ainda que limitada, me impressionara, mas não pude negar a clareza da demonstração. Nessa noite, de volta à pousada próxima, onde nos clareamos, onde permaneceu longamente sentado junto à janela, fumando no seu cachimbo e observando as chamas do candeeiro como se fossem equações a serem resolvidas. Por fim, quebrei o silêncio, pedindo-lhe que compartilhasse comigo ao menos parte do seu raciocínio. Ele me respondeu com a tua reserva que às vezes adotava, não por falta de confiança, mas por precaução contra conclusões prematuras. Temos, Watson, um homem rico e poderoso, Silverard, odiado por muitos e amado por poucos. Temos um químico talentoso cuja obra científica é aparentemente apropriada pelo patrão. Temos um mordomo leal com um passado de desgraça familiar ligado à fábrica. Temos ainda um desfalque igualmente encenado, em que o dinheiro flui por canais ligados ao laboratório e termina em uma conta em nome do mordomo. E temos uma tentativa de homicídio que depende de um conhecimento refinado de química e de um domínio íntimo do laboratório e da coluna oca. Perguntei se isso significava, em sua mente, a figura do Dr. Protheroe assumia um lugar mais central do que a do mordomo na estrutura do crime. Um crime, não caro, é como um aparelho químico. Veja as colunas e os tubos. A substância que aparece do outro lado raramente revela à primeira vista o caminho que percorreu, mas o homem que traçou o percurso deixa sempre a marca de sua inteligência. Aqui, a marca é a combinação de ciência, sentimento e cálculo. Não vejo esses três fatores reunidos em Barnes, que é um homem de dignidade ferida, mas sem a frieza necessária para uma vingança tão elaborada. O raciocínio me pareceu plausível, embora eu ainda sentisse a necessidade de provas mais concretas que pudessem ser apresentadas sem contestação. No dia seguinte, Holmes anunciou que desejava conversar novamente com o Dr. Protheroe e com Silverard, desta vez com perguntas menos técnicas e mais pessoais. Encontramos o químico em seu gabinete, cercado de livros e frascos cuidadosamente organizados, com a expressão de quem dormira pouco e mal. O Dr. Protheroe gostaria de saber mais sobre o seu pai e sobre como ele veio a trabalhar nesta fábrica, pois ouvi dizer que o seu não esteve ligado à explosão que destruiu as antigas instalações. Meu pai era um simples operário, Sr. Holmes, o homem de poucos estudos, mas de grande disciplina. O ver aquela explosão junto com outros colegas é, como tantas vezes acontece, foi considerado imprudente, quando tudo o que fez foi ser às ordens. Que se ouvi minha mãe repetir que se livrar, então e não um homem jovem e ambicioso, insistirei a aumentar a produção apesar dos riscos, mas para o inquérito oficial bastou colocar a culpa nos mortos. Havia na voz do químico uma dor antiga, cuidadosamente guardada, e que agora se misturava a um orgulho silencioso por tudo o que alcançara desde então. Ainda assim, o senhor decidiu empregar seu talento exatamente na fábrica que considera responsável pela morte de seu pai. Isso não lhe parece, no mínimo, ambíguo.
às vezes o melhor lugar para vigiar uma injustiça é o próprio palco onde ela ocorreu, Sr. Holmes, e não nego que houve momentos em que sonhei ver reparada a memória de meu pai. Aquela resposta fez com que eu estremecesse, pois via na omelete inquietante os sentimentos de Barnes e percebia como a injustiça social e industrial podia gerar sementes perigosas em espíritos diferentes. E quanto ao novo processo de purificação, doutor, posso presumir que o senhor esperava que ele lhe trouxesse, além do reconhecimento científico, alguma compensação moral por anos de trabalho e de lealdade. Esperava, sim, embora Sarek, neste mundo, nem sempre o mérito encontrou-vos que poderia carregar, se livrar pretendia registrar tudo em seu próprio nome, oferecendo-me apenas uma discreta menção em relatórios internos. Holmes nada respondeu de imediato, mas eu podia ver que cada palavra do químico encontrava seu lugar em um mosaico que se tornava, pouco a pouco, mais definido para ele. Mais tarde, conversamos com o Silveira, que já se mantinha sentado, ainda pálido, mas com a energia de sempre me olhar. Se deverar, permita-me uma pergunta franca. O senhor pretendeu, em algum momento, reconhecer formalmente a contribuição do Dr. para uma invenção do novo processo? O Dr. Pradro é bem pago pelo seu trabalho, Sr. Holmes. Os negócios não se conduzem com sentimentalismos. O meu nome é que responde pelas patentes, pelos investimentos e pelos riscos. O senhor também respondeu pela explosão antiga, se livrar, ao menos na consciência daqueles que perderam familiares naquele desastre, embora o inquérito tenha apontado outros culpados. A explosão foi um infortúnio. Os relatórios oficiais já a examinaram. Não pretendo revisitar o passado. Seria inútil e perigoso para a moral da fábrica. O baronet falou com frieza e impaciência e percebi que, para eu, a vida dos operários era um assunto já ensado, um pré-esquecido no caminho de sua ascensão. Naquela noite, Holmes pediu-me que o acompanhasse em uma última inspeção silenciosa ao laboratório privado, com a condição de que não fizéssemos perguntas nem levantássemos suspeitas diante de ninguém. Dentro da sala, ele voltou a examinar a base da coluna, passando o dedo por pequenas fendas que eu não teria metade, e mediu, com passos cuidadosos, a distância entre a coluna e o ponto onde o corpo de Silveira fora encontrado. Depois disso, falou finalmente de seu plano. Hudson, treino que não sou mãe, sei quem pense, ainda não se deu conta, perdeu completo controle da situação, porque ignora a existência de novas cópias das plantas e porque acredita que a polícia está satisfeita com a culpa de Barnes. Perguntei-lhe que nova cópia era essa, pois até então eu só ouvia falar do conjunto de planos que desapareceu do cofre. Não existe ainda, no carro, mas existirá na mente do culpado a partir do momento em que eu insinuar a sua existência, e isso será suficiente para fazê-lo agir. Compreendi então que eu pretendia usar uma pequena artimanha psicológica para forçar o criminoso a revelar seus esconderijos. Embora usualmente preferisse a franqueza direta, não pude negar que, naquele contexto, a estratégia era legítima. No dia seguinte, na presença de Silveira, de Barnes, do Dr. Pradron e do Inspetor Lestrade, Holmes pediu a palavra. Senhores, após examinar o laboratório e os livros de contas, estou inclinado a concordar com a polícia em muitos pontos, mas considero prudente, antes de qualquer acusação formal, assegurar-me de que todas as versões dos documentos relevantes estão sob guarda segura. Refere-se às plantas que desapareceram, Sr. Holmes, que a polícia já considera como extraviadas pelo mordomo. Refiro não apenas às plantas originais, inspetor, mas também ao novo conjunto de cópias que mandei preparar em Londres a partir dos esboços preliminares que encontrei no escritório. Nelas se reproduz até mesmo nas menores anotações marginais, de modo, ainda que o original tenha sido destruído, a verdade sobre a autoria não se perderá. Ao ouvir essas palavras, vi o rosto de Barnes manter-se inalterado, o de se livrar de mostrar uma satisfação vaga, como a de um homem que vê seus interesses preservados, mas foi no rosto do Dr. Pradro que notei a mudança mais significativa. Por um breve instante, as feições do químico se contraíram, e sua mão apertou os óculos com tal força que temi que os quebrasse, logo em seguida, porém, que compôs-se como se nada tivesse acontecido. Esse lampejo de pânico, porém, não escapou ao olhar de Holmes. Quando deixamos o escritório, o Lestrade aproximou-se de nome com um ar de desconfiança. Devo entender que aceitou a culpa de Barnes, Sr. Holmes, e que a sua tal nova cópia de plantas é apenas mais uma precaução burocrática. Quero entender, inspetor, que nada em meu trabalho é apenas uma precaução e que, se mencionei tais cópias, foi porque desejava ver quem se inquietaria com a ideia de que os desenhos e as anotações marginais pudessem ser produzidos. O Lestrade negou algo sobre métodos pouco ortodoxos, mas, ao perceber que Holmes não se deixaria abalar, limitou-se a seguir-nos com a expressão contrariada. Nessa mesma noite, sob o pretexto de examinar novamente os canos de gás do laboratório, Holmes obteve permissão para permanecer com acesso ao pequeno edifício após o horário de trabalho. O inspetor Lestrade, eu próprio, e Barnes, que insistiram em participar, nos escondemos em um recanto escuro, de onde podíamos observar a porta e parte do interior da sala sem sermos vistos.
As horas passavam lentamente, acompanhadas pelo som distante das portas e pelo sussurro do vento que soprava sobre as chaninhas. Eu começava a sentir o peso do cansaço quando, já à tarde da noite, escutamos passos furtivos aproximando-se. A porta do laboratório abriu-se com um leve ranger e a luz fraca de uma lanterna recoberta revelou-se e oitagia do Dr. Proudhon. Ele entrou, fechou a porta com extremo cuidado e ficou parado por um instante, como um animal atento a qualquer fluido estranho. Em vez de se dirigir ao cofre, como talvez esperasse de alguém interessado apenas em documentos, ele aproximou-se da grande coluna metálica e ajoelhou-se junto à base. Disse as mãos procurarem uma pequena saliência. Com um gesto firme, ele removeu um painel quase invisível, revelando uma cavidade escura interior da coluna. De lá, retirou um rolo de papéis envoltos em pano oleado. Mesmo à distância, eu reconheci como cenas plantas desaparecidas. Nesse momento, Holmes ergueu-se do seu esconderijo com um movimento rápido e sua voz soou clara no silêncio do laboratório. Veio que esses documentos não pertencem ao Sr. Dr. Proudhon. O químico deu um salto e quase deixou cair os papéis. Seus olhos arregalaram-se ao ver, não apenas Holmes, mas também um retrato e Barnes imagino das Chalmers. Pelo poder que me é conferido, o senhor está preso, doutor, sob suspeita de tentativa de homicídio, com os documentos em desfalque. Então foi para isso que inventou essa história das novas cópias, Sr. Holmes, para me forçar a recuperar aquilo que é meu, antes que alguém o reproduzisse e tomasse para si a minha obra. Inventem apenas o eco da verdade, doutor. Os desenhos e as anotações sempre falaram por si. O senhor apenas lhes deu voz ao esconder-se nesta coluna. Auguste Proudhon, naquele momento, parecia talhado em pedra, entre raiva, desespero e um orgulho feroz. Sim, eu escondi as plantas, porque não suportava ver o meu trabalho, e a mão do meu pai usados para enriquecer um homem que construiu a fortuna sobre corpos de operários mortos. Sim, preparei a reação na coluna, uma mistura lenta que libertaria gás suficiente para fazer de se livrar uma vítima da própria fábrica, como o meu pai e tantos outros. Barnes deixou escapar um triste gemido, como se a confirmação de que um outro filho de operário escolhera o caminho do crime para reparar a injustiça e ferisse diretamente o coração. E quanto ao dinheiro, eu o desvi também, e o fiz passar pelos registros de agentes, e fiz com que parecesse ter sido levado pelo mordomo, porque a polícia e a sociedade adoram um servo culpado. É mais fácil culpar quem serve do que quem manda. As palavras do químico, embora carregadas de culpa, continham uma lucidez amarga que me perturbou profundamente, pois mostravam, de forma crua, o abismo entre as classes que ainda dominava a nossa sociedade. O senhor logrou 3 crimes em, doutor, o desfalque, a tentativa de homicídio e o roubo das plantas, todos liderados pela mesma linha de sentimento e pelo mesmo fio de ciência aplicado ao mal. Mas a natureza, às vezes, recusa-se a colaborar plenamente com o criminoso. Uma pequena fissura na parede permitiu uma corrente de ar que impediu que se livrar movesse, e graças a isso a verdade pôde emergir. Ela subiu-me com amargura, como se o fracasso parcial de sua vingança lhe fosse mais doloroso do que a própria captura. Talvez tenha sido justo, Sr. Holmes, que ele vivesse para encarar o passado, se é que algum dia aceitará fazê-lo. O Lestrade tomou posse das plantas e do rolo de pano como zelo oficial, e 2 agentes que o acompanhavam levaram o doutor sob vigilância para uma sala onde seria formalmente detido. Na manhã seguinte, a fábrica parecia respirar um ar diferente, os operários cocheavam nos corredores e os supervisores evitavam encontrar-se com os nossos olhos. Sir Everard, sentado novamente em sua cadeira, ouviu o relato dos acontecimentos com a expressão dura de um homem que vê não apenas o próprio perigo, mas também a fragilidade de sua posição moral. Então é isso. O meu próprio químico tramou-me matar, foi roubar as minhas plantas e arruinar a minha reputação. Tudo em nome de velhas histórias de operários mortos e justiças já examinadas pelo lei. Nem todas as injustiças foram examinadas. Se livrar, algumas foram apenas empurradas para debaixo do tapete. O senhor pode continuar a ignorar o passado, mas agora ele se levantou diante do senhor na figura de um homem de ciência. Sir Everard fitou-nos longamente, e eu vi naqueles olhos de aço o lampejos de algo que poderia ser, se não arrependimento, ao menos reconhecimento. Espera que eu faça então, Sr. Holmes, além de entregar o criminoso à justiça e forçar-me os cofres e os cofres de segurança? Fé, ao menos, que considera a possibilidade de criar um fundo de compensação para as famílias dos homens que morreram naquela explosão antiga, incluindo o pai de Barnes e o pai de Proudhon. Não posso obrigá-lo a isso, mas posso dizer, se o fizer, reduzirá a probabilidade que o sentimento continue a fermentar sobre as caldeiras de sua fortuna. Houve um longo silêncio, e então Sir Everard respondeu, não sem relutância. Seja como for, não me convém aumentar mais escândalos. Se um fundo puder acalmar os perigos, não me opor-me, desde que tudo seja feito com a devida discrição. A resposta não era a do santo, mas, naquele mundo de interesses e poderes,
Era o máximo que talvez se pudesse esperar de um homem como Sir Everard. Antes foi chamado à presença do patrão, e ali, na mesma sala onde um dia fora tratado apenas com cedo, escutou as palavras que o libertariam da suspeita. O senhor foi alvo de uma intriga cruel. Barnes, todas as acusações contra o senhor serão retiradas. E se quiser deixar o meu serviço, não impedirei. Mas se desejar permanecer, terá o lugar garantido na casa. Eu não posso esquecer o que minha família sofreu, Sir Everard, mas também não posso negar que servi sempre foi minha vida, se me permite. Permanecerei até que o meu próprio coração decida que chegou a hora de partir. Ao ouvir isso, percebi que, para alguns homens, a dignidade reside não apenas em reivindicar a justiça, mas também em manter-se firme na função que escolheram, mesmo quando o mundo ao redor parece lá. Poucos dias depois, Holmes e eu tomamos novamente o trem de volta a Londres, levando connosco apenas as anotações e a memória de um caso em que o gás, o dinheiro e o sentimento haviam se misturado em proporções perigosas. No compartimento, enquanto a paisagem industrial se afastava, arrisquei um comentário. Disse a Holmes que aquele caso mostrava, mais do que nos outros, como a ciência podia tornar-se uma arma terrível quando colocada a serviço de paixões mal resolvidas. A ciência, Patson, é como o gás que vi naquelas colunas. É uma força poderosa e indiferente. Quem decidiu isso é o homem, e o homem é um animal cheio de contradições. Lembre-se disso. Perguntei-lhe o que pretendia fazer com essa história, se a considerava digna de figurar em dos relatos que eu vinha escrevendo sobre nossas aventuras. Bem que é melhor que fique, por enquanto, entre os casos nunca revelados, meu amigo, a não de tantas companhias e de poderosos envolvidos, é, por mais que a verdade seja cara, não me deseja acender um incêndio onde já houve gás demais. Concordei com uma certa tristeza, pois é, na narrativa daquele caso, um valor moral e humano considerável, mas também compreendia a prudência do meu amigo. O tempo passou, outras aventuras seguiram, e eu, preso a compromisso da prática médica e à delicada questão de preservar, ou não certos nomes, mantive este caso guardado entre meus papéis. Agora, ao dirigir-me assim que ouvi estas palavras, sinto que ele encontrou finalmente o seu lugar adequado entre os episódios que compõem a trajetória de Sherlock Holmes e de seu fiel cronista. Quero agradecer-lhe, antes de tudo, por ter escutado esta história até o fim, pois sei que o seu tempo é precioso e que muitas vozes foi pela sua atenção. Tu gostou desta aventura entre colunas ocas, as distrações e paixões humanas? Peço que deixe o seu gosto, o seu sinal de apreço, pois isso nos mostra que vale a pena trazer alguns mais casos nunca devotos de Sherlock Holmes. Convido-o também a inscrever-se neste canal para que possa acompanhar as próximas investigações e não perder nenhum dos relatos que ainda tenho guardados entre as minhas anotações. Se desejar apoiar mais diretamente o nosso trabalho, poderá usar o código que vem no canto inferior direito do vídeo ou um link na descrição. Por meio deles é possível fazer uma contribuição para que continuemos a produzir estas narrativas. Na descrição do vídeo encontrará também ligações para outras obras, de séries completamente diferentes desta, que talvez despertem a sua curiosidade e lhe ofereçam novos momentos de companhia. Despeço-me agora, agradecendo mais uma vez pela sua presença ao meu lado e espero encontrá-lo na próxima história, quando abrirmos juntos mais um volume dos casos nunca revelados de Sherlock Holmes.